Bem-vindos ao Meia-Noite numa Noite Sem Lua, este lugar igualmente estranho e maravilhoso, onde o sonho e a realidade se misturam. Então, Helena. Então, Cláudio. Estamos aqui hoje. Estamos outra vez e vamos cobrir, não no sentido bíblico. Logo assim, pumba! Pumba, tal! Se calhar até mete um bocadinho de taoísmo. Há aí uma altura para a frente no Twin Peaks que ainda se fala de budismo tibetano, mas estamos a pensar. Exato, isso com calma, lá chegaremos. Sim. Pronto, vamos falar sobre o episódio 1 do Twin Peaks, que tem o título de Pilot, episódio Exato. piloto. Porque o episódio 1 depois é considerado o episódio 2. Exato, aqui no nosso podcast. Exato, por isso. É uma grande Não, mas confusão. sim, é o episódio piloto. Eu hoje descobri uma coisa muito interessante sobre o episódio piloto. Então, conta lá. Sabes que há 2 episódios pilotos? A O sério? episódio piloto americano e o episódio piloto europeu. O episódio piloto europeu tem mais nudez? Tem mais 20 minutos. Ah. Na realidade, o episódio piloto internacional, que é como eles lhe chamam, depois há algumas vertentes que lhe chamam só europeu, mas é o internacional, foi um episódio piloto que foi desenvolvido com mais 20 minutos e nesses mais 20 minutos resolvia-se o crime que acontece no Twin Peaks. Para o caso da série não ser aprovada como uma série de televisão, ser um filme televisivo. Uau! E por acaso a resolução dá para fazer spoiler? Achas que é spoiler? Não, é demasiado spoiler, por isso é que eu disse a resolução do crime que existe. Porque hoje, na realidade, no episódio piloto, é que nós vamos perceber realmente o que é o Twin Peaks. Porque no último episódio nós falámos um bocado numa ideia genérica do que é o Twin Peaks, quem é que são os criadores do Twin Peaks, já revelámos algumas coisas, mas na realidade o episódio piloto é o ponto de partida para todo o mistério que vai existir. E é este episódio piloto que na realidade dá à série a sua motivação. Porque é nele que tu descobres uma coisa que é resolvida muito mais à frente e que às tantas tu nem estás tão preocupado com aquilo, estás mais preocupado com a história per si dos personagens e de tudo. Pelo menos na minha perspectiva, não sei o que é que te parece. Sim, eu acho que sim. Acho que tu ficas com o episódio piloto, tu ficas com a ideia de que tens um ambiente muito fofinho de vários personagens, assim um bocadinho excêntricas, mas ao mesmo tempo não são muito unidimensionais. Como tu falaste no episódio anterior, há um ambiente de telenovela, mas há aqui qualquer coisa de diferente. Há aqui um sabor diferente. Mas antes de começarmos a falar do episódio mais em detalhe, eu até sugiro a gente começar a olhar para o genérico, porque eu tenho aqui uma teoria que gostava de partilhar, que o genérico já por si poderia dar uma série inteira, mas não vou ocupar muito tempo. Por acaso, há alguma coisa lynchiana que te tenha acontecido ultimamente que queiras partilhar? Não. Não. E aqui? E a mim, coisas lynchianas aconteceram muitas, mas assim que eu possa partilhar, o Google, pá. Não há nada mais lynchiano que o Google. Como assim? Lembras quando eu te mandei uma mensagem a dizer que eu fiz uma pesquisa Google e que eu juro que o raio da maquineta, digamos, o computador, estava-me a ler o pensamento? Lembro-me perfeitamente, sim. Epá, eu senti isto esta semana, mas não me lembro com o quê. Mas agora vou dar assim um bocado de muito intelectual. Eu lembro, estava eu a trabalhar no computador de trabalho, quando pensei, já que eu gosto tanto de simbolismo, eu vou pesquisar aquele livro do Carl Jung, que é O Homem e os Seus Símbolos. Então eu escrevi simplesmente O Homem. E digamos, eu estava em modo privado. Eu escrevi só O Homem e depois a seguir foi E os Seus Símbolos, logo na primeira opção. Eu acho que o Google lê pensamentos. Eu não sei. Das duas uma, ou ele lê pensamentos ou o algoritmo está a ficar demasiado bom. É um bocado assustador quando tu pensas realmente nessa realidade de que há sempre aquela ideia da mente comum, que todas as mentes estão ligadas entre si. Acho que o Jung fala disso, que é o inconsciente coletivo. E na realidade, pensa agora que esse inconsciente coletivo e essa mente comum também pode ser aplicada aos outros tipos de inteligência, porque na realidade o algoritmo cada vez mais está a ser uma questão de inteligência artificial.
será que existe essa possibilidade de todas as mentes, inclusive as informáticas, ficarem interligadas? Ou seja, é o Google que te lê a tua mente ou é a tua mente que está intrinsecamente ligada ao Google? Isto dava só um podcast inteiro. Exato. Mas pronto, não nos vamos alongar relativamente a isso, mas não sei se o Google te lê a mente. É um bocado assustador quando pensas nisso. Se calhar nós vamos até parar no 1984. Enfim, mas falando do dualismo, dá para fazer aqui um segue para o Twin Peaks, porque aqui a temporada 1 eu acho que é cheia de dualidades. Mas temos que começar pelo genérico. Aquela música que alguns acham fantasmagórica, outros acham evocativa, como falámos também no episódio anterior. Bom, acho que nós podíamos até analisar só pelo genérico, podíamos pensar que já descobri pistas para a Laura Palmer. Ou então não, mas vamos lá. Não, eu pelo genérico não sei, eu no genérico não consigo encontrar pistas para a Laura Palmer. Consigo encontrar pistas realmente para aquilo que estavas a dizer da dualidade. Uma música assim um bocado dark, sombria, mais fantasmagórica, digamos. Mas tudo começa com um passarinho e imagens da natureza. Mas é exatamente essa dualidade, que é, tu sonoramente tens um tipo de registro, mas visualmente tens uma inocência pura. Do pássaro lá presente, das cascatas, da floresta, mas como é que se chama? Tenho sempre de mil. Sim, a serração. A serração, pronto. Mas aqui é a dualidade natureza versus a parte industrial também, estás a perceber? Tens toda essa questão. Uma fábrica também. Pronto, ou seja, eu não vejo pistas para a Laura Palmer. Eu vou-te explicar a minha teoria. Eu nunca pensei nisso dessa maneira. Chega uma altura que aquilo tem um tronco gigante, eu acho que aquelas árvores são mesmo grandes para caraças. E depois a imagem dos picos gêmeos. Mas é aqui só pelo letreiro do Twin Peaks podemos criar aqui já toda uma teoria sobre o assassinato da Laura Palmer. Mas o letreiro diz: bem-vindos a Twin Peaks, população 51.201 habitantes. Portanto, se a Laura Palmer e a sua morte criou tanto impacto, eu imagino que poderia ser, não sei, um assassino com um OCD, um transtorno obsessivo-compulsivo ali nos píncaros, misturado com sociopatia, naturalmente. Então, quando ela nasceu, ele tinha acabado de fazer o censo, podia ser um funcionário público que tinha acabado de fazer o censo e soube do nascimento de uma menina através do Dr. Hayward, uma personagem, que foi ele que trouxe a jovem ao mundo. E depois disse, não, agora vou ter que... O letreiro vai ser 50.201 habitantes. Quer dizer, não pode ser. Então esperou que ela crescesse, a ver se alguém mais procriava. Ninguém procriou naquela altura. Então chegou uma altura, vou ter que matar, não aguento mais. O que é que achas dessa teoria? É uma teoria... Rebuscada? Rebuscada. Mas foi rebuscada? Se calhar não tão interessante como a série em si. Por isso é que... Não, é interessante. Claro que é interessante. Teorias rebuscadas são sempre interessantes. Só bem porque o Twin Peaks nunca tem uma narrativa muito linear, digamos assim. Sim. Por isso eu acho que essas teorias são sempre interessantes. São logo desconstruídas neste primeiro episódio. Então este episódio começa com uma mulher, que sabemos depois mais tarde que se chama Josie Packard, a olhar-se ao espelho e a trautear uma música com um ar distante. E depois vemos um homem que parece habitar a mesma casa, que mais tarde sabemos que é o Pete Martell. Mais velho? Mais velho, sim, com bigode, bem tudo. Bem farfalhudo, sim. Bem mais velho. E então ele vai pescar para o ambiente que está nevoeiro e ele diz uma frase muito poética: a desolada sereia de nevoeiro soa. E de repente vê ao longe um corpo envolvido em plástico. Ele fica assustado. Eu acho que ele não se aproxima. Não, ele não se aproxima na primeira parte. Só depois... Ou seja, após ele ver o corpo, ele na realidade volta para dentro de casa e faz uma chamada para o xerife. Sim. E para mim, a chamada para o xerife é uma das cenas
mais importantes no episódio piloto. Porquê? Porque ele liga ao xerife e o xerife diz-lhe... Acho que é Ela Está Morta. Ela está morta. Como se soubesse exatamente quem ela é e que é uma mulher que está dentro do plástico. Sim. Ora, se o Peter Martell nunca se chega ao corpo, como é que ambos sabem que é uma mulher? Sim, porque o polícia, que é o Harry Truman, Exato. ele próprio reage assim, ok, como se já estivesse à espera. Como se soubesse. E o curioso é ele ter dito, ela está morta embrulhada em plástico. Nós no episódio falamos, no episódio passado falamos da Marilyn Monroe. E não há, e o facto dela ser a mãe espiritual. Exato. E a própria Laura Palmer ser uma espécie de manifestação da atriz. E o facto desta personagem estar morta, embrulhada em plástico, pode ser também uma espécie de metáfora para a plasticidade e para a falsidade do ambiente hollywoodesco. E então, o Harry Truman e o seu companheiro, que é um bocadinho o palhacinho lá do sítio, que é o Andy, vão ao local do crime. E há um momento que eu acho bastante bonito, esteticamente, que é em que a mulher asiática, a Josie Packard, e outra senhora mais velha, acho que é a Catherine Martell, sim, que depois percebemos que é a esposa do Pete Martell, elas observam ao longe. E ambas estão vestidas de uma maneira que parece que são... Contrapontos? Sim. Eu não me lembro quem é que está vestida mais de escuro e outra mais de branco. Mas não me lembro quem. Mas ao mesmo tempo, o facto de serem... Parece que as duas fazem um pilar. E as cores mais escuras da indumentária de uma e as cores mais claras da indumentária de outra, parece que é algo um bocado iniciático. Porque o número 2 representa a dualidade, os polos positivos e negativos que entram em conflito e ao mesmo tempo vão buscar a harmonia. Ok, faz sentido. Tu estavas a falar realmente nessa parte, esses dois polos podem também ser representados exatamente como estavas a dizer, pela parte mais clara e pela parte mais escura, e mesmo pelas personagens, que mais à frente iremos perceber o que é que elas podem também representar. Sim, é o facto de haver uma vestida mais clara, é a face que damos cá para fora, não é? Face mais limpa, mais socialmente correta. Mas a pessoa que está vestida de negro, não necessariamente a personagem em si, que a gente não se lembra qual é, mas vamos ver também muito ao longo da série, muito a dualidade preto-branco, mesmo até nos cenários. Mas sim, depois quem está vestido de negro, ou a cor negra em si, representa o lado sombra da nossa alma, as coisas que nós escondemos, que fazemos pela calada. É que parece realmente que eles já sabem quem morreu lá no local do crime. A única personagem que está surpresa é o Dr. Hayward. Achas? Acho. O Andy também, coitadinho, ele começa a chorar e tudo quando está atrás. Pois é! Para mim ele parte mal. Primeiro, o Andy tem uma capacidade muito específica de tornar uma situação dramática quase numa situação cómica. Aquele personagem, o facto de ele chorar cada vez que tem um problema é realmente o oposto que deveria ser o personagem dele, porque é um polícia que devia estar habituado a situações de crime, a homicídios, tudo e mais alguma coisa. Na realidade, ele, com o facto de estar a tirar fotografias a um corpo que ele nem sequer sabe quem é, embrulhado em plástico, ele começa a chorar. E para mim isso é delicioso, é de uma simplicidade brutal. Ao mesmo tempo, também nos chama a atenção de uma coisa. Nós já estamos tão dessensibilizados para a violência que será que não chorar significa que nós é que estamos, não digo mal, mas nós é que temos um problema, ou estamos tão habituados ao horror. Claro, isso é um problema gravíssimo, cada vez mais o facto da desensibilização, porque és bombardeado constantemente com situações de violência, de crime, fazem com que tu as relativizes de uma maneira que não deveria ser normal. É verdade. Acho. Entretanto, a história segue da seguinte forma. Passamos a ver quem é a mãe da Laura Palmer, a Sarah Palmer,
Ela liga para a casa do Bobby, o seu namorado, para saber se ela está lá. Só que não está. Não sabiam dela. E passamos depois para o hotel. Uma parte. Antes a mãe dela chama para ir tomar o pequeno almoço. Pois tudo isso que discute ela realmente a situação. A mãe chama para ir tomar o pequeno almoço, como ela não responde, ela percebe que ela não está em casa, vai ver, acho que ela vai inclusive ao quarto ver, ela não está lá, e quando ela deixa as escadas é quando ela começa a fazer a chamada para o Bobby, que a mãe do Bobby atende e diz que ele também não está em casa, que deve ter ido para o jogo ao treino. O que é que ele treina? Por acaso deve ser futebol americano. Yeah. Isto normalmente é tudo futebol americano. Mas eu acho que não se revela, pois não? Acho que não. Eu acho que ele é quarterback, portanto é... então é futebol americano. Futebol americano. Sim. Depois vamos a uma cena num hotel que aparece no genérico, que é o grande hotel ao pé da cascata, chama-se o Great Garden. Sim. Nós vemos um homem, que é o Benjamin Horne, a discutir com noruegueses a possibilidade de abrir um negócio turístico após a compra da Serração Packard. Exato. O Leland, que é o pai da Laura Palmer, está com ele numa reunião e recebe um telefonema da Sarah, da mãe da Laura Palmer. Morta. Era a rapariga em plástico. Sim, é verdade. Ponto importante. As cenas que se seguem a seguir, para mim, são muito interessantes, porque o que fica é a Sarah Palmer Exato, era a reagir e o Leland larga o telefone e há um plano sobre esse telefone que eu acho muito interessante. Para mim essa cena para mim é angustiante. É a primeira cena realmente angustiante em Twin Peaks, porque, ou seja, eu acho que consegues quase sentir a dor daquela pessoa. Sufocada pela pequenez do telefone, não Exatamente, sei, e pela divisão do espaço. É isso, ou seja, é uma pessoa que está a receber uma notícia que é péssima, que é o pai dela quando está no hotel através do xerife, mas ao mesmo tempo tens a mãe que está totalmente noutro contexto, está em casa, à procura dela, que recebe a informação não em primeira mão ou não diretamente, mas através do eco de um telefone. Isto é uma coisa super angustiante. Sabes que, neste caso que a tua filha morre através de uma chamada telefónica, mas não é uma chamada telefónica para ti, é só porque estavas ao telefone com uma pessoa, é assustador. Para mim é realmente uma cena super angustiante. Claro. Eu acho que esta cena e a sua intensidade, podemos fazer aqui um parênteses para falar um bocadinho sobre o David Lynch e os símbolos que ele costuma utilizar na sua filmografia e também ao longo do Twin Peaks, que é a eletricidade. Por exemplo, quando uma presença sobrenatural está ali a pairar no ar, mas não estamos a vê-la, há ali umas luzes a tremelicar. E acho que esse foco num telefone, uma tecnologia de comunicação, eu não sei se achas que é demasiado rebuscado, mas tendo em conta que é uma cena tão emocional e é uma tecnologia de informação movida à eletricidade, eu sinto que ele foi, nas suas pesquisas e no seu conhecimento, ele inspirou-se no facto de, no século XIX, quando foram inventadas, quando fizeram a invenção de novas tecnologias como o telégrafo elétrico, e o facto disso ter gatilhado um interesse comum na possibilidade de contactos sobrenaturais, porque naquela altura tu só comunicavas ou por carta, um objeto físico ou cara a cara. Então a ideia de haver um aparelho elétrico que ouves vozes de pessoas que não estão presentes na sala. Sim, é normal que criasse esse tipo de inquietação e curiosidade. Então o telégrafo elétrico e esse tipo de aparelhos permitiram comunicação a longa distância, o que era equiparado naturalmente às mensagens espíritas que se recebiam nas seances. Seances, ou seja, as sessões espíritas. Pois eu ia te perguntar, o que é uma seance? É a forma chique de dizer sessão espírita. Em francês é tudo mais chique.
Ou seja, durante essas sessões espíritas entendia-se que os espíritos comunicavam com os vivos através de códigos, com pequenos barulhos crepitantes, o estalar da madeira, etc. E esses barulhos são semelhantes ao pulsar do código Morse em telegrafia. Ok. Portanto, o Lynch, como entra muito no mundo dos sonhos e no mundo de entidades não visíveis, eu acho que isto acaba por ser... oxalá a gente tenha ouvintes que nos ouçam futuramente, mas quando começarmos a abordar esses temas de coisas de outras dimensões, acho que é bastante pertinente, não sei. Acho. Bom, e depois a cena termina, é assim cortada abruptamente, acho eu, para o Double R Diner. Para o Bobby. Sim, é com o Bobby, tens razão. Pois, ele está realmente sentado ao balcão a falar com a Shelley porque há alguém que está atrasado, ela está a terminar o turno dela e ele está lá sentado e estão a falar com a Norma realmente, acho que em segundo plano. Sim. Acho eu. E nota-se já que ele e a Shelley estão envolvidos. É. Então vemos aqui a pequena traição, ele era namorado da Laura Palmer, está envolvido com a Shelley. E depois despede-se da Norma, a dona, não é, como já tinha dito, do Double R Diner, e diz, eu vejo-te nos meus sonhos. Vê-se já que o gajo é assim... Engatatão. É um engatatão, sim. E sabemos que a Shelley é casada com Leo Johnson. Que não sabemos quem é nessa altura. Pois não. Mas ela menciona que é casada e isso, e depois ele dá-lhe boleia, mas acho que depois diz, não, é melhor não parar já aqui. Porque ele vê o carro do Bobby estacionado na casa deles e ele deixa mais atrás, porque ele inclusive quando estão no carro, ele pergunta se ela tem a certeza absoluta que ele não está em casa. O que revela que ele tem um certo receio daquela pessoa. Pois é. De repente, a cena também é cortada, isto é uma coisa que o Lynch faz, corta... Exato, limpa, pronto, já está. Ok, tomou uma cena traumatizante, agora passamos para uma cena fofa, agora é uma cena traumatizante, agora uma cena intensa. Agora, é cortada para o Calhoun Memorial Hospital, no gabinete do médico legista. Sabemos que a Laura tinha 17 anos quando faleceu e a cena atroz de um pai reconhecer o corpo da filha. É isso. E depois aí há um seguimento, também cortamos de cena para a escola em que há um seguimento emocional em que se vê a reação das pessoas à morte da Laura. E temos a primeira introdução aos amigos da Laura Palmer, ou seja, a Donna Hayward, que é a filha do Dr. Hayward, que mais à frente sabemos que trouxe a Laura Palmer ao mundo, o James Hurley também aparece, acho eu. Aparece, que é quando ele diz está um bonito dia para um piquenique. Ok. Nessa cena o Bobby é chamado para interrogatório e depois vamos para a sala de aula. E nota-se a ausência da Laura Palmer, acho que olham assim de uma forma muito lânguida para uma cadeira. Vazia. Sim, ou seja, algo se passa. E depois vê-se, e isto para mim é o maior mistério do Twin Peaks, uma rapariga que sai porta fora de uma outra sala a chorar à birrinha. Quem será essa mulher? E então as personagens, a Donna e o James, começam a sentir de uma forma muito novelesca que alguma coisa se passa. A Donna começa a chorar e o James começa a fazer aquela cena mesmo à machão. Eu estou a sentir emoções, mas vou recalcar, depois parto uma caneta ou um lápis assim na mão, mas sou muito macho, eu vou partir coisas porque sou muito homem. Durante o interrogatório ao Bobby, ele não tem reação quando sabe da morte da namorada, apenas fica estupefacto a seguir. Fala que havia amor entre eles. Entretanto, passamos para o diretor da escola, que chora após dar a comunicação no intercomunicador. A comunicação no intercomunicador da morte da Laura à escola. E depois, olha, fica assim uma hora no ar, que a comunidade está toda afetada. E depois a narrativa funila-se outra vez para a casa dos Palmer. Mas há uma coisa que tu vês em que já te dá uma ligação entre a Donna e a Laura. Então. Que é, a Donna está sentada a chorar e tem cerca de 3 ou 4 raparigas à volta dela a tentar consolá-la. Mas de que maneira? Desculpa, eu acho que porque tu até, nessa altura, tu não sabes que a Donna é a melhor amiga da Laura. Ok. Bem visto. Mas tu tens essa parte.
em que tens 3 ou 4 raparigas à volta dela a tentar consolá-la quando ela começa a chorar, antes ainda dela de se ter feito a comunicação. Depois a narrativa afunila-se outra vez para a casa dos Palmer, para vermos mais em detalhe a reação no pequeno universo da Laura. E sabemos que a Sarah viu a Laura a última vez às 9 da noite, depois dela estar com o Bobby. Subiu as escadas para o seu quarto e depois não soube mais nada. Ou seja, por isso mesmo é que, como estavas a dizer, ela de manhã... Mas chamou para o pequeno almoço. Sim, achava que a filha tinha ido dormir. A polícia também vai ao quarto dela e levam um diário e também pegam numa câmara de filmar. É isso. Sim. Que vai ser super importante. Essa câmara de filmar, na realidade, para mim, tem um dos melhores momentos do episódio piloto, mas que já mais à frente já direi. Então o Andy entrega a notícia, aparece assim abruptamente, entrega a notícia de que uma colega da Laura, filha de um trabalhador da serração, esse trabalhador, dar nome aos trabalhadores, ele só é referido uma vez, é o Janek Pulaski. A filha dele está desaparecida. Então será que os desaparecimentos, a morte e os desaparecimentos estavam ligados? Fica assim no ar. Na serração, a Josie Packard, quer parar o dia num gesto humano por causa da morte da Laura Palmer e do desaparecimento da filha do trabalhador. Só que a Catherine Martel não quer. Que é a cunhada. Sim. A Martel fica lixada e despede assim um trabalhador aleatoriamente. Só porque sim, como uma diva. Porque o marido ficou do lado da Josie. E de repente, vemos numa ponte, perto da serração, vemos uma jovem em estado de choque, ensanguentada e com um vestido rasgado, a andar assim como se fosse um zombie. Será que esta rapariga é a filha do Janek Pulaski? Na gasolineira do Ed, Exato. percebemos que é o tio do James Hurley. Ele diz que a Laura é a tal. Laura is the one. O que me leva àquela teoria do início do assassino com um transtorno obsessivo-compulsivo. Porque 51.201 habitantes, Laura is the one. 51.200 agora. Exatamente. Portanto, se calhar o James Hurley, se ele trabalhar numa repartição pública, pronto, foi ele que a matou. Mas ele está a estudar ainda. É verdade. Mas se calhar era nos anos 80, tu podias fazer assim um estágiozinho e tal. Pronto, ele diz que Laura is the one. Isto já dá a entender que ambos estavam assim um bocadinho próximos no funfa-funfa, se calhar. Acho eu. Dá, mesmo da maneira como ele se levanta da cadeira quando está no liceu, quando houve a notícia da morte dela, tu já sentes cá ali um funfa-funfa. Nós também reparamos que, nesta cena que o Ed é casado com uma personagem que tu adoras. Adoro que é uma mulher ruiva. Linda. Com uma pala no olho, que é a Nadine. E que ela aí começa a perguntar por cortinas, porque ela é obcecada por cortinas. E há um aspecto interessante. Quando esta cena começa, ou seja, a Nadine não tem um olho e o primeiro foco, antes de vermos o James e o Ed falarem, é no olho da gasolineira, porque aquilo é um logotipo. Exatamente. Uma das imagens de Twin Peaks, num dos mundos paralelos que vai aparecendo para a frente, tem cortinas vermelhas. E eu pergunto-me se a Nadine é uma personagem que acaba por fazer um bocadinho a ponte espiritual com esse tipo de mundos paralelos. Depois dessa cena, nós vamos para a cena que é... Há uma coisa nessa cena que é importantíssima. Tu adoras a Nadine. Não, porque é mesmo importante. Que é, o James diz ao Ed, ele entrega-lhe um bilhete para se a dona lá for, a dona, a tal que estava a chorar por causa da morte da Laura, que nós percebemos depois que é a melhor amiga da Laura, para ele lhe entregar esse bilhete. E esse bilhete é super importante. Ok. Porque é nesse bilhete que porque depois a dona vai lá, e é nesse bilhete que ele diz para se encontrarem nessa noite. Passamos para um carro
Eu acho que aquilo é um Datsun, não sei, meio cor de vinho. Isso eu não sei. E vemos o Dale Cooper. Exato. Yay! O inspetor do FBI que vai ver o que é que se passou naquela terra. E vemos-lo a falar para um gravador. E diz, passo a citar, Diane, 11h30 da manhã, 24 de fevereiro. Estou a entrar na cidade de Twin Peaks. 8 km a sul da fronteira do Canadá, 19 km a oeste da fronteira estadual. Nunca vi tantas árvores na vida. Ele fica fascinado com o raio das árvores. Eu, a primeira vez que vi essa cena, isso eu lembro-me bem, porque eu fiquei muito confuso. Porque eu pensei, ele está a falar para um gravador, a dizer Diane, e eu pensei, uau, será que a Diane é, imagina, a mulher dele? Em que ele manda-lhe estas pequenas gravações para teres um bocado algum tipo de comunicação sem ser só por telefone? Será que a Diane é uma secretária que tem por objetivo e por missão redigir todas as coisas que ele vai fazendo ao longo da sua resolução dos casos de forma a conseguir fazer um arquivo? Quem é a Diane? Eu acho que ela é uma assistente pessoal com poderes mágicos. Só pode. Para as cassetes chegarem em tempo Exato, é isso. Ou seja, é lindo. Para mim, a ideia... E o Cooper, nessa cena, para mim, ele tem uma expressão na cara espetacular. Porque não é a típica expressão do FBI. Porque ele é um agente do FBI. E normalmente a ideia do agente do FBI é uma coisa... São durões. É uma coisa um bocado quadrada, tipo... E ele não, ele tem uma inocência, até um no olhar. maravilhamento. Que para mim é um contrassenso. Lá está, como tudo em Twin Peaks, aquilo é um contrassenso, mas faz todo o sentido. Mais à frente. Eu, por acaso, fiquei fixada no facto de ele estar tão obcecado com as árvores. Mais à frente nós vimos a saber que elas se chamam Douglas Fir. Uhum. E então eu fui investigar sobre Douglas Fir. O que é que a Santa Wikipédia me disse? O nome do abeto norte-americano, o Douglas Fir, honra o botanista escocês David Douglas, que foi a primeira pessoa a estudar esta espécie de árvore. Em 1826, durante a sua terceira expedição ao continente americano, ele esteve na zona das Montanhas Rochosas, perto da fronteira do Canadá. O que eu acho curioso é essa coincidência, não é? Twin Peaks, a opção com Douglas Fir. Essa zona montanhosa é conhecida como Athabasca Pass. E quando o David Douglas esteve lá numa expedição, ele sentiu-se mesmo compelido para explorar os dois picos mais altos chamados Hooker e Brown. Ou seja, mais uns picos gêmeos aqui. Estou a brincar. Não estou a brincar. Ele sentiu-se mesmo compelido. E foi ao trepar o Monte Brown que ele descobriu a Douglas Fir. Foi sobretudo esta árvore, juntamente com outras espécies, que transformaram a paisagem, assim como a indústria da madeira no Reino Unido. O Cooper, entretanto, segue para falar da logística. Ele fala daquilo que ele comeu, ele diz que o carro está na reserva e informa também um aspecto interessante sobre o motivo porque ele lá vai. A minha primeira impressão foi que ele estava lá a ir por causa do assassinato da Laura Palmer, mas tu reparaste que não. Para mim, não. Para mim, na realidade, o que eu achei é que ele tinha sido chamado por causa do facto da Ronette Pulaski? Ronette ter aparecido. Ok. Mas, pelo que se está agora a perceber, há várias coisas no diálogo que indicam que alguém o chamou, não se sabe quem. Já houve uma comunicação com o xerife, mas sempre a partir da Ronette, e que o xerife lhe diz que na realidade também houve uma morte. Ou seja, se calhar tens razão naquilo que dizes, ele vai para lá por causa da Laura, mas é por causa de todo este conjunto. Ou achas que não? Olha, o que eu achei à primeira, eu estava tão focada, Laura, pronto, eu acho que não prestei a mesma atenção que tu prestaste ao diálogo, mas és capaz de ter razão, porque ela
acho que a dada altura dizem, pois ela... É o Cooper, quando está a gravar. Houve uma jovem que atravessou a linha estadual e isto deve ter gatilhado o mandato do FBI. Pronto. O Cooper estabelece o seu mandato do FBI, depois quando chega lá ao Calhoun Memorial Hospital, e cria logo com o Sheriff Truman uma dinâmica de abertura e cooperação. E é aí que nós sabemos que as árvores se chamam Douglas Firs. Eles vão ver Ronette Pulaski logo a seguir. Eles sabem que ela foi violada e em resposta à vontade de Cooper para a interrogar, dizem que ela está com lesões neurológicas e que não está em condições. O Cooper tenta examinar os dedos de Ronette e ela reage. Don't go there. É, não é? Acho que sim. É don't go there. Acho que sim. Portanto, há alguma coisa aqui nos dedos das vítimas. E há um momento que eles estão no elevador do hospital. Depois disso. E um homem sem um braço aparece. Este homem sem um braço vai ter um papel muito importante. E depois o elevador para num piso e passamos a conhecer uma personagem que é o Dr. Lawrence Jacobi. Exato. E que exprime interesse em ir ver a sua paciente Laura à morgue. O Dr. Lawrence Jacobi é psiquiatra e os pais dela não sabiam que ela o via. E há uma coisa que eu acho muito interessante na aparência dele, que é o facto de ele ter uns óculos que parecem óculos para ver 3 dimensões, porque uma lente é azulada, outra lente é avermelhada. Estás a brincar? Não reparei nada disso. Mas eu acho isso brutal. Quando formos ver os próximos episódios tens de reparar nisso, porque parece que é como se todas essas personagens com coisas relacionadas com os olhos. O Cooper também parece um bocadinho de outra estratosfera. Mas a Nadine, com a sua pala e a sua personalidade, o Dr. Lawrence Jacobi, que é super excêntrico, parece que tem que ter assim um aparelho, seja para bloquear algum tipo de energias de outro universo ou de outra estratosfera. Estava noutra, de certeza que estava noutra. Não, porque eu reparei que ele é super particular na maneira como ele fala sobre a Laura e tudo, mas eu achei graça ele ter esses óculos, porque parece que é como se ele precisasse deles para conseguir entender o mundo à volta. Isso é espetacular. Não tenho que ver, para tenho que ver as outra coisas vez. a 3 dimensões, ou seja, se calhar é como se ele fosse um de nós que está a ver televisão, vê tudo em 2 dimensões. Aqueles óculos dão-lhe é tipo uma plataforma para ele poder ver e entrar na série naquele mundo a 3 dimensões. Olha, vou fazer este podcast, permite-me também deambular nestas coisas. Mas é isso, claro, mas isto serve exatamente para isto. Mas olha que eu acho que pode ter alguma coisa, porque o David Lynch aprecia muito o Kubrick e o Kubrick era super anal retentivo com o guarda-roupa e com os cenários. Portanto, de certeza que isto não é por acaso. Não. Ok. Portanto, isto é um bocadinho suspeito, ele exprimir interesse em ir ver a Laura. Sim. Sem psiquiatra e tudo, não tinha que ter Não tem um grande sentido, havemos de perceber porquê. Sim. Na sala de autópsia, as luzes estão intermitentes, como vimos em relação à cena do telefone, quando fizemos aquela introdução. Isto já é sinal de uma presença sobrenatural. Na sala de autópsia também está o Dr. Hayward, porque para além de ser parteiro, como já chegámos a discutir, ele é a bibi da medicina, não é? É médico legista. É, exato, é isso que ele faz tudo. O Cooper, entretanto, conseguiu encontrar um pequeno papel com a letra R debaixo do dente anelar da Laura. Isso nota-se mesmo que estamos nos anos 90, numa era pré-CSI, porque um bom médico legista iria ver as unhas primeiro para tentar encontrar resíduos celulares Mas acho que nos anos 90 eles também não o fariam. Eu acho que já os fariam, mas eu estou a dizer nas séries. Ok, claro. Isto é pré-CSI. Certo. Isto é pré-tudo. Depois ele saca do seu gravador mágico
E vamos chamar ao gravador a partir de agora Diane. Diane. É mais Ele fofinho. saca Ele da saca Diane. da Diane. É lindo. É melhor, fica melhor, concordo. Ele saca da Diane e fala que isto não é a primeira vez que acontece. Portanto, aquilo que estávamos a falar de há pouco, o FBI está aí a tentar fazer cobertura de assassinatos estranhos de raparigas. Mudamos de cena para a Donna. Ela foi a ver o Ed Hurley e recebe uma mensagem de James para se encontrarem. Eles vão se encontrar num bar chamado Roadhouse. Sabemos que a Donna namora com Mike, um amigo de Bobby. O tal que lhe disse que ele ia ser interrogado. Não sabia que era interrogatório. Exatamente, aquele loiro. E esse Mike fala com ela também de maneira abusiva. Ou seja, está aí relações muito todas as relações são... Exato. Não é? Passamos para a esquadra e Cooper está lado a lado ao seu novo BFF, o Harry Truman, e está a ler a última entrada de Laura no seu diário. A Laura diz que odeia espargos e questiona se algum dia vai crescer. Não sei, parece quase um foreshadowing sobre a morte dela, como se ela já soubesse de alguma maneira. Que não ia passar daquela fase. Sim. E diz que está nervosa em encontrar-se com uma pessoa que dá simplesmente a inicial de J. O diário, contudo, não é só letras. Ela tem também um saquinho com um pó branco. Dá-lhe mais cocaína. Me gusta mi cocaína. Para além do saco com este pó branco, que não é pó de talco, há também a chave do cofre. E depois a cena termina de uma maneira que eu acho deliciosa. O Cooper saca da Diane e diz: Diane, tenho na mão uma pequena caixa com coelhos de chocolate. E termina aí. Eu acho isto delicioso, porque isto no fundo é um bocado de terror, mistério e fofura. Inocência, é totalmente disfuncional. Essa relação do Cooper com a Diane é muito mais profunda do que uma relação estritamente profissional. Porque se fosse profissional, ele terminaria na parte da Laura. Essa questão de Diane tenha uma caixa com coelhos de chocolate revela uma parte pessoal, revela Sim. que ele quer contar mais sobre o seu dia-a-dia, não só sobre a sua investigação, mas sobre a sua parte pessoal, mesmo quando ele fala da comida, que a comida é boa, quando ele está no carro a dizer que that's a damn good food, damn good pie, acho que é pie que ele diz no carro. Não, eu acho que é mesmo damn good food. É? Sim, ele começa a falar da tarde depois quando chega ao Memorial Hospital. Pronto. E vês uma certa parte pessoal, ou seja... Concordo. Continuamos na esquadra. O Cooper está a interrogar o Bobby e aí já sabemos o que é que está na câmara, porque ele começa a mostrar num vídeo de Laura e Donna num piquenique. Exato. E ele levanta a questão ao Bobby da Laura poder estar envolvida com outra pessoa, alguém que tenha um J como inicial. Passamos para o Hotel Great Northern. O Benjamin Horne está com medo de que se saiba da morte da Laura, o que poderia prejudicar o contrato dele com os noruegueses para abrir um estabelecimento turístico nos terrenos da Serração. Isto quase que parece ter um bocadinho a ver com os problemas sociais que Portugal tem enfrentado nas últimas décadas, que é um encerramento de indústria para construir estabelecimentos turísticos para um lucro fácil. A Audrey, que ainda não tínhamos sabido muito dela, simplesmente vemos na série que ela é uma jovem muito bonita, que parece uma Marilyn Monroe. A fumar cigarros dentro da escola. Sim. Que para mim é inadmissível. Então, a Audrey ouve e entra na reunião que os noruegueses estão a ter entre si. E começa a dizer que está triste pela morte da colega. Eles acabam por se ir embora. E há uma cena que para mim é das primeiras coisas mais surrealistas, mais obviamente surrealistas, que aparece na série. Porque vemos, enquanto os noruegueses estão a ir embora, temos a recepcionista a repetir incessantemente: The Norwegians are leaving. E depois toca na campainha do balcão: The Norwegians are leaving.
E pronto, fica assim, eles estão a ir embora e parece que é todo um escândalo porque o Benjamin Horne, esse grande capitalista, não vai poder encerrar o negócio. Encerrar, quer dizer, não vai fechar o negócio. Na esquadra, a dona está a ser interrogada e não quer dizer quem filmou o vídeo do piquenique. Ela diz, acho que é mais para a frente. Diz que foi uma senhora... Não, ela diz que era uma senhora que estava a passear e que gravou o vídeo. Ah, é? Não era uma senhora. Era It's a hiker. Era alguém que estava a passar, um caminhante que estava a passar que gravou o vídeo. Mas nota-se que ela não... Exato. Não com muita convicção, obviamente. Pois, é isso. Após o interrogatório do Bobby e da Donna, o Bobby sai e a Lucy vai ter com o Cooper a dizer que ouviu, e o Cooper interrompe e diz que já sabe. E já sabe o quê? Já sabe que o Bobby e o Mike vão atrás de um motociclista com a letra J no Roadhouse. E como é que ele sabe isto? Na realidade ele sabe isto e a Lucy faz uma cara um bocado de espanto porque ele depois explica que viu o reflexo de uma moto no olhar da Laura. E para mim isto é fantástico. E porquê é que é fantástico? Porque estamos nos anos 90. Minha gente, nos anos 90 as gravações numa máquina caseira, aquilo não se ia, e peço desculpa pela expressão, um cu! E ele vê duas raparigas a dançar, a cara da Laura aproxima-se e ele consegue ver o reflexo de uma moto. Não faz lindo! É lindo, não faz sentido, não. Mas vemos que isto é o prelúdio do CSI. Exato! Podemos dizer que, não. É isso, a Diane na realidade é uma entidade que o ajuda a ver mais à frente. Só pode. Não, mas eu gosto bastante dessa cena exatamente por causa disso, porque torna-se um bocado, ou seja, cada vez que se vê o Twin Peaks nas suas diferentes, nos diferentes anos, e a minha última vez, pronto, está a ser este ano, realmente, é engraçado tu perceberes como é que a série funciona no decorrer da sociedade atual. Uhum. E hoje em dia nada daquilo poderia realmente fazer sentido, este ponto em concreto, aquilo não faz sentido, este ponto. Uhum. Mas na altura fazia, e ninguém se questiona sobre isso. Hoje em dia, claro, a gente questiona-se porque sabemos que não é assim tão fácil. Todos nós temos televisões HD em casa. Eu, pitosga como sou, às vezes até me custa ver a minha televisão, como é que nos anos 90 aquilo conseguias uma gravação. E não sei, aquela máquina, eu vi. Eu quando vi o zoom do olhar dela, aquilo não me parecia motas, aquilo parecia-me duas lanterninhas. É isso, a realidade é essa. Pois. Passamos para o local do crime. O Cooper e o Harry encontram um colar com metade de um coração, mais um papel escrito a sangue com a frase "Fogo caminha comigo". Será que quem tem a outra metade do coração é o assassino? E depois corta logo para a cena de James a olhar para a outra metade do coração com cara de choro. Quem é que matou a Laura Palmer? Aqui mais um suspeito. O que é que tu achas da frase "Fogo caminha comigo"? Tu conheces o mito de Prometeus? O Prometeus foi o grego que roubou o fogo aos deuses do Olimpo e por isso Zeus, como castigo, fez com que ele todos os dias os seus intestinos fossem comidos por abutres e todas as noites os intestinos seriam restaurados e todos os dias seriam novamente comidos. Ou seja, Prometeu roubou o fogo aos deuses para dar aos homens e por isso sofreu o resto da eternidade. É esse, não é? É. Eu gosto disso. Eu acho que ao longo da série vemos muito a referência ao fogo. E porquê fogo caminha comigo? Isto dá quase a ideia de algo ritualístico, não é? Mas eu não sei se é... Spoiler! Isto não é spoiler, mas pode ser spoiler. Na realidade, eu não vejo tanto como uma referência a uma Grécia Antiga, eu vejo mais uma referência a um catolicismo ou protestantismo, ou o que seja, ou seja, uma religião mais católica e mais uma relação com o inferno. O fogo está sempre associado ao inferno. Mas também não te esqueças que temos o diabo, que é conhecido como Lúcifer, como aquele que traz a luz. Pelo menos na minha perspectiva, o fogo é sempre uma coisa de pecado
de dor, de problema que existe. Fire walks with me, para mim, ou o fogo caminha comigo, para mim é que alguma coisa diabólica está em mim. Pode ser. Mas por outro lado, se formos pela lógica do bem e do mal, a Eva, quando comeu a maçã do conhecimento, tomou conhecimento do mal. Exato. Por sua vez, a dualidade bem e mal são forças criativas. E por sua vez o fogo pode ser uma força criativa. Sem dúvida. Seja para a destruição, seja para a criação propriamente dita. Sem dúvida, por isso é que tu tens inclusive em algumas mitologias a questão da Fênix. A Fênix renasce das cinzas e do fogo, exatamente por isso. Porque o fogo nessa vertente não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Que é algo que renasce de uma coisa destrutiva. E alguma coisa se constrói a partir desse processo. Aqui, tendo em conta o mistério, tendo em conta que ela é morta e no local do crime encontras uma coisa a dizer o fogo caminha comigo, eu fiquei mais com a sensação que há alguma coisa relacionada com, não tanto com uma criatividade, mas como uma problemática. Neste caso seria uma criação pela destruição. Exato. Algo mais ou uma destruição só, ou seja, não é uma criação pela destruição, é só a destruição per si, sem um fundamento, sem uma razão. Bom, esta parte do fogo é mesmo interessante e tem muito que se lhe diga. O significado mitológico do fogo. Será que isto daria outro podcast? Não. Sim, muito provavelmente. Só que os símbolos e os arquétipos de Twin Peaks. Exato. Nós passamos agora de repente para a casa dos Horn. Aprendemos que Audrey tem um irmão com deficiência mental chamado Johnny. Ele está perturbado, pois a Laura não apareceu para trabalhar com ele. E depois, como é costume, corta-se de repente para outra cena. Exato, que não tem nada a ver e que tu ficas o que é que aconteceu aqui. O Cooper e o Harry conseguiram encontrar o cofre e aprendemos que ele tem o seguinte conteúdo. O cofre que se remete à tal chave que tinham encontrado no diário. E o conteúdo é a revista Flash World, que o mundo da carne, não é? Desde logo se vê que é de conteúdo erótico pornográfico, onde as pessoas publicam anúncios para aventuras sexuais de vários tipos. E há lá uma página marcada onde aparece uma imagem da Ronette Pulaski no meio desses anúncios. E estão lá também $10.000. Para que é que servirá este dinheiro? E o que é que a Laura Palmer tem a ver com a Flash World? E com a Ronette Pulaski, para além de serem colegas de escola, acho eu, né? Eles são colegas de escola, sim. Só tanto que na altura eles falam exatamente disso, quando ela desaparece, que é uma colega de escola também da Laura Palmer. Sim, é verdade. Na casa da Shelley e do Leo Johnson, é aí que vemos que o Leo demonstra ser um marido autoritário, controlador e violento. Ou seja, está tudo cheio de relações tóxicas mesmo. E depois passamos para o... Não, mas essa cena tem uma parte fundamental que para mim, para todos os fumadores que nos ouvem, é extremamente interessante. Tu percebes que ele é realmente controlador quando ele faz a análise dos cigarros que ela tem no cinzeiro. Ok. O nível de controle dele é tão grande que ele diz-lhe porque é que há 2 marcas de cigarros no cinzeiro. E ela diz, foi uns que eu estive a fumar. E ele disse, a partir de agora fumas uma única marca ou então eu parto do pescoço. É um dos melhores exemplos no episódio piloto que te vai dar realmente um mote para o quão violento o Leo é. E o quanto a Shelley sofre às mãos dele. É verdade. O Ed Early e a Norma, que é a dona do Double R Diner, vão se encontrar às 9h30 no Roadhouse. Pela interação entre eles, eu acho que eles têm um caso, não achas? Vejo logo à partida. Sim. Neste pilot episode e até agora, à parte que estamos a falar, tu notas claramente que toda a gente tem um caso com toda a gente. O Bobby está com a Shelley,
que na realidade está com o Leo. O Ed está com a Nadine, que na realidade quer estar com a Norma. O James está só com a Laura. Até agora. Então, pronto, já temos aqui a ideia que vão haver 2 encontros no Roadhouse. O encontro entre a Donna e o James e também o Ed Hurley e a Norma. Exato. Novelas à parte, vamos agora seguir para uma cena mais oficial. Numa conferência de imprensa. Vemos aqui diversos cidadãos a aparecer e passamos de repente a uma conversa que eu acho deliciosa entre o Cooper e o Harry. E o Cooper começa a comentar com um ar assim puro, inocente e maníaco, que é o normal dele, não é? Exato. O seu maravilhamento em ter visto um coelho que afinal é uma lebre. E depois a transição é perguntar ao Harry quem é a mulher bonita que acabou de entrar. E essa mulher é Josie. Ficamos a saber que ela é viúva de Andrew Packard, o dono da serração, e que ele morreu num acidente. Sabemos mais pormenores também sobre a relação deles. O Andrew trouxe-a de Hong Kong e o marido da Josie é também a pessoa que construiu a cidade de Twin Peaks. Exato. Deixou-lhe tudo em testamento, o que não agradou nada à irmã de Andrew. A irmã de Andrew é Catherine Martell. Daí a Josie estar na casa deles. Que é tal que aparece no início, juntamente com a Josie, quando descobrem o corpo da Laura Palmer na praia não, no lago. É a mesma que discute com a Josie quando nós falámos há bocado sobre ela, que ela queria encerrar a serração e ela não queria, e que despediu um trabalhador aleatório. É essa senhora. Uma víbora, uma autêntica víbora. Harry esclarece que Benjamin Horne é dono de muitas propriedades em Twin Peaks e que está atrás das terras herdadas por Josie Packard. Isto é uma coisa que nós já nos tínhamos apercebido. Exato. Tendo em conta os negócios que ele queria fazer com os noruegueses. Exato. Quando a reunião está prestes a começar, temos a primeira aparição da Senhora do Tronco, que alerta para a audiência ficar em silêncio enquanto mexe com o interruptor da luz. Por aquilo que já falámos em relação à eletricidade e ao sobrenatural e às luzes a tremolugir, podemos interpretar que a Senhora do Tronco pode ter uma ligação com um mundo diferente. E já agora, porque raio é que ela está a segurar um tronco? Pronto, é isso, ou seja, a questão é essa, para quem não viu ainda esse episódio e está só a ouvir a nossa descrição, a Senhora do Tronco é uma senhora que anda com um tronco ao colo. E é super fofinha, tem aquela franjinha, aqueles óculos. E que na realidade, mais à frente, sabe que lhe dão o nome de Senhora do Tronco, mas pronto, é um bocado esta personagem caricata de uma cidade pequena americana, ou de uma vila, não sei como é que aquilo é considerado, e que carrega ao colo um tronco. Porquê um tronco? Porquê é que ela o carrega? Ainda não sabemos. Pois não sabemos. Mas podemos desde já interpretar que pode ter uma relação com a floresta. E o Cooper tem uma atração pela floresta. O Cooper faz um comunicado oficial quando a conferência de imprensa efetivamente começa, informando de que aconteceu uma morte semelhante à de Laura Palmer. Foi a morte de uma jovem chamada Theresa Banks, mas que ninguém reparou nem veio reclamar o corpo. Por isso, ele sugere recolher obrigatório aos jovens e suspeita que quem cometeu o crime é um cidadão local, mas que não façam disso uma caça às bruxas. Mais tarde, o Mike tenta falar com a Donna, ou seja, já é hora do recolher obrigatório. Decretado pelo Cooper, neste caso, após menos de 18 anos. Sim. E como nós sabemos, a Donna era a melhor amiga da Laura, que até estavam na mesma turma, por isso eu acho que nesta altura ainda não se sabe
exatamente a idade da Donna. Eu acho até na mesma coisa, 17 anos. Mas é isso, a questão é essa. Eu acho que nunca se sabe a idade de ninguém, a não ser da Laura. E é através da relação da Laura que tu consegues tirar a relação da idade dos outros. E também pelo facto de estarem na escola. É isso? Ou seja, de estarem na escola. Por exemplo, a Shelley. A Shelley nós sabemos que há de ser, se calhar, mais velha, mas não muito mais velha, porque tem uma relação com o Bobby e ao mesmo tempo está a trabalhar no diner, porque ela não está a estudar. Pois não, o Bobby deve ter 17, 18 anos e ela 21, 22 e casou-se cedo. É isso. Algo assim do género. Porque o único que tu tens a data, a idade confirmada é da Laura. Verdade. Depois da conferência de imprensa, passamos para a casa dos Hayward. A Donna, a melhor amiga da Laura, escapuliu-se para ir ter com o James ao Roadhouse e vemos o Mike a tentar falar com ela, mas a ser totalmente bloqueado pelo pai da Donna. É aqui que sabemos que a alcunha do Mike é Snake, porque o Bobby começa a chamá-lo Hey, yo, Snake! Isto é mesmo douchebag. O Dr. Hayward avisou o Harry, o xerife, e o Cooper que intui que a Donna os levará até ao motoqueiro. É o motoqueiro da letra J. Por isso o Dr. Hayward está alerta. Na Roadhouse, o que é que tu achaste do Roadhouse? O que é que eu achei do Roadhouse? Porque vai ser agora o desembrulhar deste episódio de 1h30 e o nosso podcast, o nosso primeiro episódio ficou longo também, em parte por causa disso. Um bar, um motoqueiro estereotipado dos anos 90 na América. Só que não. Exato. Porque tu chegas lá e em vez de estares a ouvir heavy metal ou alguma coisa do género, tens assim uma música super angélica, cantada pela Julie Cruz. E tens o Ed e a Norma num encontro, digamos, romântico lá dentro. Tens todo um conjunto de coisas a acontecer lá dentro que não são típicas desse estereótipo. Sim, eu por acaso achei espetacular também. Eu não sei se reparaste que quando entramos lá no Roadhouse, nessa cena, a música que está a ser tocada é precisamente o genérico Twin Peaks. Não reparei. É assim, que se chama Falling e é cantado pela belíssima Julie Cruz, uma voz angélica que se foi. O Mike e o Bobby entram e sabemos que eles se chamam, que eles têm outras alcunhas, que é o Mutt and Jeff, porque há lá um grupo a dizer Hey, Mutt and Jeff is here. Ok, isto é irrelevante, mas ao mesmo tempo parece dar assim, vem cá a aura ridícula de bad boys que eles têm, super estereotipada, por ter estado a dizer. A Donna chega e, por alguma razão, Cooper pede a Harry para enviar uma unidade de reforço. Vemos que o Mike, de repente, começa a gritar com a Donna e a agarrá-la. O Ed intervém, ou seja, para de falar com a Norma e intervém, e de repente várias pessoas começam todas à porrada, umas com as outras. A Donna, entretanto, é levada pelos mesmos indivíduos que chamam Mutt e Jeff ao Mike e o Bobby para ir ter com James. E o Harry e o Cooper seguem-nos. As unidades de reforço tratam de acalmar a luta no Roadhouse. No carro, quando eles estão a seguir também a Donna e o James, o Harry pergunta ao Cooper se acha que eles o viram. A resposta do Cooper é simplesmente dá-me um donut. E pronto, eles perderam-nos no caminho. A Donna e o James estão na floresta e conversam sobre o dia anterior. O James diz que ela parecia outra pessoa e que se tinha metido em coisas obscuras. Ele, quando diz isso, está-se a referir precisamente à Laura. E disse que a Laura confessou-lhe que o Bobby já tinha morto alguém. Ele acha que as coisas que a Laura se andava a meter são a razão porque ela morreu. O James começa a chorar e a Donna beija-o na boca, malandra, e ele... Não é só a Donna, não metas a culpa só na Donna, porque ele também lá vai. Estou a falar a sério, a realidade é essa, não é só ela, ele quer aquilo. Pois quer, isto é esta ideia de que as mulheres é que são umas tentadoras e umas mulheres está ultrapassada.
Ele foi lá com a língua, que vi. Foi lá. Ele foi. É verdade. Isto está documentado. A dona pede a outra metade do fio ao James, não é? Para o afastar do encalço da polícia. E eles decidem enterrar esse fio na floresta. Quando estão de regresso, Harry e Cooper detêm James para um interrogatório. Bobby e Mike acabam por estar detidos por causa de distúrbios. No Roadhouse. No Roadhouse. Basicamente o dia termina com Harry e Cooper à 00:28, segundo o que o Cooper informa a Diane, na esquadra com café e donuts. Ele decide ficar uns tempos na cidade e vai alugar um quarto no hotel do Benjamin Horne, que é o Great Northern. Harry, de seguida, vai visitar Josie e dá para perceber que estão ambos envolvidos. E nós terminamos a série com... O episódio. Nós terminamos o episódio com a mãe da Laura a dormir e a ter uma visão de uma mão embrulhada a tirar o colar com o coração que James e Donna enterraram. E este é o fim do episódio. Que conclusões é que a gente pode tirar daqui? As conclusões que eu tiro, e para mim era aquilo que eu estava a dizer desde o início, é que isto é realmente uma novela. Isto é uma novela com personagens super profundos, super desenvolvidos e que na realidade estão todos envolvidos uns com os outros. Não há uma narrativa linear, o que é fantástico. Tens uma multiplicidade de histórias que te vão enriquecer a história ou a série daqui para a frente. E eu acho que é isso que capta a atenção dos espectadores. Completamente. Ou seja, nós temos traições, temos negócios obscuros e interesses financeiros. É tudo. Mas eu acho que o Dr. Hayward, o médico legista parteiro, Exato, tudo e mais alguma coisa. o Andy e a Lucy, assim como os pais do Bobby, que nós não acabámos por falar aqui, mas temos já uma breve aparição deles na série. Quando a mãe da Laura lhes liga. É verdade. Parecem ser as pessoas mais genuínas e sem que se possa antever um lado negro. Acho eu. Ainda. Acho que, não sei, não sabendo nada da série ainda daqui para a frente mesmo, tu vês realmente uma inocência, mas para mim a única pessoa mais inocente na série toda é realmente o Cooper. Todos os outros acho que têm sempre alguma coisa, ou que vão ter alguma coisa a esconder. Discordo de ti, mas vamos ver. Eu estou a dizer aqui para a frente, exato. Sim. E neste preciso momento, quais são os suspeitos de quem matou a Laura Palmer? Foi o Bobby! Toda a gente sabe que foi o Bobby! Mas eu acho que temos aqui alguns. O Bobby, sim. O James. O Dr. Jacoby. Mas tendo em conta aquilo que foi dito no início, ela morreu, está embrulhada em plástico pelo Pete Martell. Parece que dá a ideia de que estão todos ligados a ela de alguma maneira. Será que foi toda a cidade que a matou? Uau! Bom, é verdade. Acho que vamos ter que esperar pelo próximo meia-noite, numa noite sem lua, para descobrirmos o que é que vai acontecer. É verdade. O que é que parece? Acho que sim. Então, caros ouvintes, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.